Essa pessoa tira foto para festa de 15 anos, ou eventos, essas coisas assim, casamentos. E essa pessoa também tem Instagram e Facebook. Pode seguir essa pessoa aí. Essa pessoa se chama Beth. Hoje é aniversário da Beth. E também quis aproveitar e falar com vocês aí. Se vocês quiserem tirar foto para algum evento, alguma coisa assim, só siga ela aí, também manda mensagem ou e-mail para ela, dar um contato para ela aí, para você fazer os seus fotos, para você tirar os seus fotos, Beth Fotos. Esse vídeo, hoje tem alguém que tá fazendo aniversário hoje, então aproveitando esse vídeo, vou falar aqui, o nome da pessoa que tá fazendo aniversário. Feliz aniversário. Deus pode continuar te abençoando, 2 anos de vida aí.